Olá, estudante, seja bem-vindo para mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar aqui basicamente da função ácido. Então, nas aulas passadas nós falamos respectivamente da teoria de dissociação de Arrhenius. Na penúltima aula nós falamos da ionização e agora nós vamos entrar aqui nas funções inorgânicas, ok? Bom, primeiro nós vamos abordar nessa aula o que é uma função química, né? Para depois a gente falar da função química ácido, função química base e assim sucessivamente, tá? Bom, o que é uma função química? É um conjunto de substâncias que possuem uma semelhança no aspecto químico, tá? Então, função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, nada mais, nada menos. Então, quando você estuda álcool, fenol, aldeído, ácido, base, todas elas possuem semelhanças entre as propriedades químicas, beleza? Bom, a primeira delas que nós vamos tratar aí vai ser os ácidos, tá? De Arrhenius, ok? Bom, o que é um ácido para começar? Gente, ácido é toda substância que, em solução aquosa, libera o íon positivo apenas H+, ok? H+ é o único íon positivo que os ácidos liberam. Então, se você vê o texto aqui, ácido é toda substância que em solução aquosa libera como íons positivos somente o H+. Então, isso é segundo Arrhenius. Mas e antes de Arrhenius? Como que isso era definido? Qual eram as características de um ácido? Antes da teoria de Arrhenius, o que caracterizava os ácidos, né? Bom, primeiro, o sabor azedo. E ele tornava rosa o papel de tornassol azul, beleza? Nós vimos na aula passada que os ácidos conduzem corrente elétrica, tá? Produz efervescência quando adicionado a um mármore ou a outros carbonatos. Então era assim que eles faziam para classificar um ácido, beleza? Então com Arrhenius ele consegue explicar o porquê dessas características, o porquê que era azedo, porquê que tornava rosa o papel de tornassol, porquê que conduzia corrente. Então tudo isso eram características dos ácidos, mas ninguém sabia explicar o porquê. Aí veio Arrhenius e falou, olha, o porquê é que todos eles têm uma propriedade química semelhante. Qual é? Liberam íons H+. Então Arrhenius pôde explicar que essas propriedades comuns são, na verdade, consequência do fato de todos os ácidos apresentarem o mesmo íon positivo, o íon H+. Então isso é ácido. O que é interessante você saber? Que todo ácido libera íons H+, ou formam em solução aquosa H3O, H3O+, beleza? Então, antes de tudo, é interessante saber que ácidos são compostos moleculares antes de dissolverem na água, porque quando eles se dissolvem em água, eles sofrem uma ionização, que é uma reação que forma lá o íon H+, ou H3O+, que se você não sabe por que forma o íon H3O+, vou deixar aí embaixo o link para o vídeo anterior, para que você entenda do que eu estou falando, tá? E novamente, eu repito, não pegue essa videoaula no meio, assista as videoaulas anteriores e você vem para essa, senão você não vai entender. Bom, mas de forma geral, aqui estão alguns exemplos dos ácidos. Então nós temos o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, beleza? Bom, todos esses ácidos, quando adicionados na água, liberam o íon H+. Então, se eu tenho um hidrogênio aqui, eu libero um íon H+. Tenho dois hidrogênios aqui, então eu libero duas vezes o íon H+, ok? Bom, tenho um hidrogênio aqui, libero um íon H+. Ah, o que sobrou? Sobrou o Cl, que vai ficar, se H+ perder um elétron, significa que o Cl recebeu um elétron, então ele é negativo. Da mesma forma, o SO4, né? Então, o SO4 recebeu os dois elétrons dos dois hidrogênios, -2, beleza? NO3 menos, porque pegou um elétron ali do hidrogênio. Então é isso sobre ácido, você não precisa saber mais do que isso para fazer uma questão de vestibular. É só interessante você lembrar que ácido é toda substância que em solução aquosa libera os íons
H+, ou forma a substância H3O+, ok? E lembrar desses exemplos aqui que são bem recorrentes. Então, ácido clorídrico é o ácido muriático que você encontra no supermercado. O ácido sulfúrico está envolvido aí na formação das chuvas ácidas. O ácido nítrico está envolvido aí no processo para fazer alguns explosivos. Então, são muito aplicáveis ao cotidiano esses tipos de classificação. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.